Olá, Programaker! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Inteliologia. Meu nome é Bruno Rodrigues e nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um menu de navegação mágica ou apenas um menuzinho a mais aqui no canal para variar. E é o seguinte, ó, dá só uma olhada nesse menu que a gente vai criar nesse vídeo. Ele tem aqui esse estilo, né, bem minimalista, mas quando você clica em qualquer ícone aqui dele, ó, olha lá o que acontece. O ícone sobe e aparece o nome embaixo. Tá vendo só? É uma coisa muito simples de fazer. Vamos utilizar apenas HTML, CSS e também JavaScript. E você pode dar várias utilidades para esse menuzinho aqui. Você pode colocar na parte de baixo do navegador e ele só aparecer quando estiver dentro do celular, que vai ficar uma experiência muito mais agradável. Então vem comigo que no caminho eu te ensino como criar um menu de navegação mágica. Muito bem, já estou aqui no meu arquivo de HTML e a gente já vai começar a estruturar o nosso projeto, ok? Se você perceber aqui no nosso projeto original, o que a gente tem aqui nada mais são do que ícones, textos misturado com links. Não é nada muito difícil não, ok? Então vamos lá, vamos começar a mexer aqui no nosso projeto. Primeiro de tudo, eu vou criar uma div que vai guardar todo mundo. E essa div ela vai ter uma classe. E no meu caso, a classe aqui vai ser apenas navegação. Aí você coloca a classe que você quiser, ok? Vou comentar aqui embaixo para indicar onde é que ela fecha, né? Para que a gente não se perca ao longo do código. Dentro dessa div navegação, a gente vai ter uma UL, já que elas são listas, né? Então a gente vai ter uma lista não ordenada. Então você pode declarar aí uma UL. E dentro dessa UL terão LI. E dentro dessas LIs que terão os nossos ícones e texto, ok? Só que dentro de cada LI, ela vai ter um link, ok? Então vamos fazer aqui o seguinte, eu vou criar aqui um A, né, que é um link qualquer, e por enquanto eu vou deixar vazio. E aí dentro desse link, né, o conteúdo dele, vão ser dois spams. Então eu vou colocar aqui um spam e vou criar outro spam aqui. Dentro desse primeiro spam vai ficar o ícone e dentro do segundo spam vai ficar o texto, ok? Vamos fazer aqui o seguinte, a gente já vai começar a trabalhar logo com o texto. E esse texto será a página do seu site. Se for a página inicial, aí você coloca início. Se for a página de configurações, você coloca configurações. Aqui no meu caso vai ser apenas início. E nesse primeiro spam aqui vai ficar o ícone que vai representar essa página do nosso site. E para colocar esse ícone aqui, vamos utilizar uma biblioteca de ícones. No meu caso, eu vou utilizar a Bootstrap Icons, que já está aberta aqui no meu navegador. E eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar. E é o seguinte, o que é que você vai fazer? Primeiro a gente vai ter que instalar o Bootstrap Icons lá no nosso código. Então eu vou clicar aqui nesse botão Install e vou copiar, ó, essa CDN aqui, esse link do HTML. Vou clicar aqui do lado, vou voltar aqui no meu código, vou vir aqui no meu head e vou colar ele aqui. Pronto, o Bootstrap já está instalado aqui no meu site. Aí agora, o que eu preciso fazer, eu vou rolar aqui para cima e vou começar a pesquisar pelos meus ícones que vão fazer referência à página do meu site. No meu caso aqui, esse primeiro ícone, ele representa o início. E geralmente, o início é representado por uma casinha. Então eu vou pesquisar aqui, ó, por Home. Que aí ele vai representar aqui algumas casas para mim. Eu vou querer essa casinha aqui, ó, toda preenchida. Vou clicar nela aqui e aí eu vou só copiar o ícone dela, que está bem aqui. Aí eu vou clicar aqui para copiar, vou voltar aqui no meu código e vou colar aqui dentro desse spam. E aí, já está instalado já o nosso ícone de casinha. Só que antes de a gente avançar para criar os outros botões, vamos ter que dar algumas classes para algumas coisinhas aqui. Para começar, para essa LI, eu vou dar uma classe e essa classe vai ser apenas lista, ok? Que é para a gente padronizar todo mundo. E aí você coloca aí uma classe que você quiser na LI. E aqui dentro dos spams, cada um também vai ter uma classe. Então, para esse primeiro spam, eu vou dar uma classe de icon e para o segundo spam, eu vou dar uma classe de texto. Se eu estou usando todo mundo em português, vou colocar aqui ícone, ok? Aí você coloca a classe que você quiser, mas aí você dá uma classe para a sua LI e para as suas spams aí, do jeito que você quiser. Feito isso, agora a gente já pode começar a criar os outros botões. No meu caso, eu quero que sejam 5 botões. Como eu já tenho um criado aqui, eu vou copiar toda a LI, ok? Cuidado para você não duplicar a UL, tem que ser a LI. Então, eu vou selecionar a LI e vou apertar Alt Shift seta para baixo mais 4 vezes, que é para criar 4 cópias da minha LI. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então aqui já temos 5 botões que a gente pode personalizar da forma que você quiser. E aí para esses outros botões, você coloca as outras páginas do seu site. Aqui no meu caso, o que eu usei como segundo foi carrinho, né? Que eu estava simulando uma loja online. Então eu vou vir aqui, vou mudar o texto para carrinho e vou pesquisar aqui na biblioteca de ícones um ícone de carrinho, que pode ser cart. Vou pesquisar aqui, ó. Temos esse daqui, esse é todo preenchido. Então eu vou selecionar em cima, vou copiar o ícone dele, vou voltar aqui no meu código e vou substituir
essa casinha aqui no meu segundo botão. E aí você pode ir fazendo isso para os outros botões sem problema nenhum. Acabei de personalizar o meu HTML com os ícones e o texto que eu gostaria que tivesse no meu site, ok? E aí é importante depois, né, que a gente personalize os links, né, para onde essas páginas vão. Só um detalhe importante, né, que eu lembro que teve uma galerinha que estava perguntando lá no vídeo do menu lateral como a gente faz para mudar as páginas dinamicamente. Olha, o intuito desse vídeo aqui é só te ensinar a criar o layout, ok? Só te ensinar a criar o estilo para você aplicar nos seus projetos. Mais pra frente eu vou ensinar como você pode estar personalizando, né, as páginas para que ela mude dinamicamente sem necessariamente mudar de página. Eu espero que você tenha entendido, mas lá pra frente eu vou ensinar como a gente pode estar criando esse tipo de efeito, ok? Mas por hora vamos focar apenas no estilo do nosso projeto. E é o seguinte, eu já tenho aqui personalizado os links que eu gostaria que tivesse. E aí agora eu vou ver como está ficando o meu site. Então eu vou abrir aqui com o Live Server para a gente ver como está ficando. Obviamente que está horroroso, olha lá, tá uma coisa nada a ver. Então a gente vai começar a dar vida com isso aqui, utilizando CSS. Só que antes de a gente avançar, eu quero te dizer que eu abri o clube de membros aqui do canal. Se você puder de alguma forma apoiar esse projeto aqui do Inteligia, basta você clicar nesse botão que está logo aqui embaixo do vídeo em Seja Membro. Lá dentro do clube de membros eu vou estar postando pelo menos uma vez por mês um projeto exclusivo que irá ficar apenas disponível para os membros. Além, é claro, de outros benefícios, como por exemplo, ter acesso antecipado aos vídeos que saem aqui no canal e participar de algumas decisões importantes que envolvem o futuro daqui desse projeto. Então se você tiver interesse em apoiar esse projeto, basta clicar no botão Seja Membro e ver as ofertas que tem lá disponível para você. Agora, se você não quiser, não tem problema nenhum, os vídeos vão continuar saindo normalmente aqui no canal para você, fechou? Só lá dentro do clube de membros que terão alguns projetos exclusivos, mas que não vão diferir muito do que a gente posta aqui não. Mas vamos lá então que a gente vai mexer com CSS aqui nesse projeto. E para mexer com CSS aqui nesse projeto, eu vou te ensinar como a gente faz esse link, né, do CSS com HTML, porque eu vi que teve uma galera que teve dificuldade com o link, né, do HTML com o CSS. E para a gente vincular os dois, é muito simples. A gente vai vir aqui no head do nosso HTML e vai digitar o seguinte, link, CSS, dessa forma aqui. E aí você vai apertar Enter, que aí ele vai gerar, né, o código certinho para você, juntamente com o nome do arquivo CSS, que aí você pode mudar para o que você quiser, desde que tenha esse ponto CSS. Eu vou deixar apenas style.css mesmo. Só que esse arquivo ainda não está criado. Ó. Se você olhar aqui na lateral, aqui, ó, não tem arquivo CSS nenhum criado aqui. Para criar esse arquivo é muito simples. Eu vou apertar a tecla Ctrl e vou clicar em cima do nome do meu arquivo CSS. Quando eu clicar em cima, ele vai sinalizar que o arquivo não existe e vai perguntar se eu quero criar o arquivo. Aí você clica aqui em Criar Arquivo e pronto, já está criado o seu CSS bonitinho. Muito bem, já apliquei algumas configurações básicas aqui do CSS, né? Que se você quiser copiar, basta pausar aí o vídeo. Mas é basicamente, eu resetei o documento e apliquei uma fonte personalizada que já está aqui no meu computador. E se você quiser aprender a personalizar a fonte do seu site, basta acessar o link no card que está aparecendo aqui agora para você. E também aqui no body, né, eu só apliquei uma altura, mudei a cor de fundo e também disse que eu quero os elementos no centro, para ficar melhor, né, para a gente visualizar quando estiver desenvolvendo o projeto. E é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu vou estilizar no caso, deixa eu voltar aqui no meu HTML, o que eu vou estilizar aqui primeiro é essa classe navegação. Então eu vou copiar aqui essa classe e vou chamar aqui no CSS. Ponto navegação. E aí eu já vou começar a aplicar o estilo. Primeiro eu vou chamar um width e vou querer que seja 100% para que ele tome todo o espaço da nossa tela. E além disso eu vou colocar uma altura de 70 pixels, que eu acho que já está de um tamanho legal, mas você pode colocar o tamanho que quiser. Também vamos mudar a cor do background, vou colocar aqui um background color na cor branca. Deixa eu ver como está ficando, ó. Já está aí a barrinha da forma que a gente quer. Só que eu quero deixar esses elementos centralizados aqui, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, um display Flex Align Item Center e Justify Content Center, que aí eles vão ficar aqui, ó, no meio certinho, como eu gostaria que ficasse. Ah, Bruno, mas não está alinhado. Calma, vamos mudar isso aqui agora. Chame aí a classe navegação novamente, né? Ponto navegação. Só que dessa vez vamos mexer com a UL. Então vou copiar aqui a UL, de uma forma bem preguiçosa mesmo, né? UL. E aí eu vou abrir e fechar chaves e aqui dentro eu vou aplicar o seguinte. Eu vou dizer que ela tem um width de 350 pixels, que é um tamanho que eu testei e funcionou. E além disso, vou colocar um display
flex. Quando eu olhar aqui agora, já vai estar lá todo mundo alinhadinho. Beleza, agora a gente vai aplicar efeitos nos LI, ok? Então, vamos fazer aqui o seguinte, vamos copiar novamente essa classe aqui, ponto navegação, o L, e agora eu vou chamar novamente uma LI. O estilo dela vai ser o seguinte, vai ser um width de 70 pixels e uma altura, ou seja, um height de 70 pixels, para que eles fiquem um quadrado perfeito. A gente vai ver isso aqui, ó, tudo bagunçado, tá vendo? E agora a gente vai tirar o estilo da lista, né? Porque tem esses pontinhos aqui que tá deixando bem feio. Então vamos chamar aqui a propriedade list style type. Vou colocar aqui é none. E aí quando eu voltar aqui, já não tem mais os pontinhos. E como a gente vai trabalhar bastante dentro da LI a partir de agora, eu vou colocar um Position Relative. Você vai entender depois o porquê, que a gente vai mexer com Position Absolute. E é bom, né, que todos os nossos elementos se concentrem apenas dentro desse quadrado de 70 por 70, ok? Se a gente não colocar esse Position Relative, pode ser que a gente aplique algum efeito e ele vá lá para cima da tela e aí você fique sem entender o porquê. Então coloca esse Position Relative logo aí para a gente não esquecer, ok? Agora a gente vai estilizar os links, né? Se a gente for descendo aqui a hierarquia, temos aqui os links. E para editá-los é muito simples. Vou copiar de novo essa classe ponto navegação, vou colar aqui e vou chamar agora as tag A. Como dentro de cada LI tem uma tag A, eu não preciso especificar aonde estão esses links, ok? E é o seguinte, vou colocar para eles um width de 100% para ele tomar todo esse espaço desse quadrado aqui. E como eu quero eles bem alinhadinhos, né, com o ícone em cima e o texto embaixo, eu vou aplicar um display flex nesse link. Então eu vou colocar aqui, ó, display flex, align item center e justify content center. Só que se eu olhar aqui, ó, eles vão estar apenas alinhados, tá vendo só? Eu quero que o ícone fique em cima e que o texto fique embaixo. Por isso é que a gente vai usar a propriedade Flex Direction e vai dizer que é column, ok? Para dizer que a gente quer em coluna. E aí, se a gente olhar aqui agora, eles já estão alinhados na vertical. Eu vou tirar agora a decoração desse texto aqui, né? Esse sublinhado que tá feio. Então, vou chamar aqui o Text Decoration. Vou dizer que é none. E além disso, também vou deixar a fonte um pouquinho mais pesada. Vou colocar um font weight de 600. Vamos ver se eu olhar aqui agora. Tá aí, a fonte ficou pesada demais. Deixa eu reduzir aqui, ó, talvez 500. Se ficar pesado ainda, eu vou deixar padrão. Tá meio pesadinho, então eu vou deixar padrão. Vou só apagar aqui o font weight, porque ele não é útil pra gente. Mas se você quiser deixar mais pesado ou mais leve, pode ficar à vontade. E também, para a gente reforçar, né, o position do nosso elemento, vamos colocar aqui um position relative, apenas para garantir de que isso aqui vai ficar dentro desse container de width 100%, né, e com um quadradinho aqui de 70 por 70. Maravilha, descendo a hierarquia, a gente tem aqui os links e agora nós temos os spans com as classes ícone e texto. A gente vai estilizar primeiro essa classe de ícone aqui. Então vou copiar ela aqui e vou chamar o seguinte, ponto navegação, o L, LI, A e dentro do A tem a classe ícone. Mas ok, vamos dizer que ele possui um display block e que possui um line height de 75 pixels. O line height nada mais é do que a altura entre linhas. Porque se eu olhar aqui agora, olha lá como já deu essa distanciada por causa dos 75 pixels. E é isso que eu quero. Eu quero que os ícones eles fiquem aqui no centro e que o texto fique fora desse quadradinho branco. A gente vai personalizar daqui a pouco. Eu vou aumentar o tamanho da fonte desses ícones aqui. E como eu digo aumentar o tamanho da fonte, é porque os ícones são tratados como fontes aqui no HTML. Então, eu posso apenas chamar a propriedade font size. Eu vou colocar aqui um tamanho de 35 pixels. 350 pixels é foda. 35 pixels. Que aí, ó, já ficou num tamanho muito exagerado. Vou colocar aqui um tamanho menor. Talvez 25 pixels. Deixa eu olhar aqui. Ainda assim achei um pouco grande. Vou diminuir aqui um pouco mais. 20 pixels. 20 pixels eu acho que ficou legal. Aí personalize aí o tamanho da forma que você quiser. E agora a gente vai fazer aquelas estilizações bestas, né? Tipo a cor. E vamos aplicar também um position relative para os ícones. Então eu vou colocar aqui um color. Vou dizer que eu quero ele na cor preta, né? Na cor no fundo, né? Que é essa 28, 28, 28. Olha lá, já tá ficando da cor que eu quero. E também para garantir, vou colocar um position relative. Mas Bruno, para que tanto position relative? Isso aqui funciona mais como uma garantia, tá? Aqui no canal ainda a gente não tem um vídeo explicando a diferença dos positions. Eu pretendo fazer um vídeo explicando tudo isso bonitinho aqui para que vocês entendam de uma vez por todas a diferença dos positions, né? Com position absolute, position relative, position fixed.
e assim vai. Então se você tiver interesse com esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e deixa o like, ok? Que aí eu vou entender que vocês querem que eu traga mais vídeos como esse daqui e também explicativos para que vocês entendam as diferenças das propriedades do CSS, ok? Bom, com isso aqui feito, a gente já tem 50% do estilo feito, tá? O que a gente precisa fazer agora é estilizar o texto, porque o texto está bem feinho aqui embaixo, né? Então vamos fazer o seguinte, a mesma classe que eu declarei para o ícone, eu vou copiar aqui, dar um Ctrl C, vou vir aqui embaixo e só mudar essa classe aqui, ó. Vou colocar text. Não, eu coloquei texto na verdade, né? Eu coloquei todo mundo em português, é isso mesmo. Então, texto, e vou colocar aqui a classe texto bonitinho para mim. Beleza, note só que eu só dupliquei a declaração, tá? Não fiz nada demais. Aí eu vou abrir aqui agora as chaves e vou começar a fazer as declarações que eu quero. No caso, eu vou chamar aqui uma cor para esse texto, vou colocar a mesma cor de fundo, né? Ele vai ficar invisível, mas a ideia não é essa, porque ele está evidente aqui ainda, né? E eu vou colocar também um Position Absolute. Cadê? Position Absolute. Quando eu coloco Position Absolute, olha lá o que acontece. Isso funciona por causa do Position Relative. Se eu não tivesse nenhum Position Relative dentro dos elementos em que eu declarei, esse texto ia ficar solto aqui no HTML e não ia funcionar. Por isso a importância de você garantir que todos vão ter um Position Relative, para quando a gente for trabalhar com Position Absolute, funcione dessa forma aqui. Só que eu também vou colocar uma opacidade. Vou dizer que a opacidade desse texto aqui é 0, ou seja, eu vou querer ele totalmente invisível. Então, opacity 0, e aí ele já desapareceu, tá vendo só? E com isso aqui feito, a gente já pode começar a fazer uns testes antes de a gente avançar para a próxima etapa, que é o JavaScript. Se liga só no teste que a gente vai fazer. Eu quero passar o mouse por cima e alguns efeitos serem aplicados, ou seja, eu quero que o ícone suba e que o texto fique em evidência. Então, para fazer isso, é muito simples. Eu vou utilizar a pseudoclasse hover. Então, eu vou chamar aqui, ó, um ponto navegação, o L e LI. E aí, quando o usuário passar o mouse por cima da LI, então eu vou colocar aqui dois pontos, hover, eu quero que pegue o ícone, então o ícone está dentro do A, então eu vou colocar aqui um A, ponto, ícone, e eu quero que aplique o seguinte, eu quero que aplique um transform, translate no eixo Y e que seja de menos 35 pixels. Bruno, o que isso aqui significa? Basicamente, eu estou pegando o ponto âncora do meu elemento no eixo Y, e o eixo Y é o eixo vertical, e estou deslocando 35 pixels negativo. Somente isso daqui. E também eu vou querer que ele fique com uma cor. A cor que eu quero que fique é um color white, ou seja, uma cor branca. E aí, ó, quando eu passo o mouse por cima, olha lá o que vai acontecer. O meu ícone, ele sobe. Tá vendo só? Você não está conseguindo ver por causa da cor. Deixa eu colocar aqui uma cor diferenciada. Talvez um red, vai. Um vermelho, só pra gente ver, ó. Olha lá, eu passo o mouse por cima, olha lá o que já tá acontecendo. O meu ícone já está subindo. Muito massa isso daqui, né? Só que tá muito seco. Vamos colocar aqui um transition para que ele suba lentamente. Então eu vou vir aqui no ícone e vou aplicar um transition de 0,5 segundos, ou seja, meio segundo para que o efeito aconteça. E olha lá, ó, agora ele já sobe bonitinho lá pra cima, tá vendo só? Com o texto eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou chamar novamente essa declaração aqui, ó. Eu vou até copiar essa declaração e vou mudar aqui esse ponto ícone para ponto texto. E olha lá o que é que vai acontecer agora. Eu vou mudar a opacidade do texto, né, porque ele está invisível, vou colocar 1. E também eu vou colocar um transform, translate no eixo Y, só um detalhe, ó, Y maiúsculo, ok? Se tiver minúsculo não vai funcionar. Aí aqui dentro desses parênteses, eu vou querer que ele desloque 10 pixels. Deixa eu olhar aqui agora, se eu passar mais aqui por cima, olha lá, o texto ele já está aparecendo, porém ele está muito seco ainda também, né? Então vamos colocar um transition aqui nesse texto. Transition de 0,5 segundos. E olha lá, ó, se eu vim aqui agora no meu site, olha lá o efeito que já está acontecendo. Muito massa isso daqui, né? Aí se você quiser deixar dessa forma, como já está aparecendo aqui, não tem problema. Eu no meu caso, eu quero que o texto venha de baixo para cima. Então para aplicar isso, eu vou vir aqui no meu texto, né, na minha classe onde eu estilizei o texto, e vou colocar um transform, translate no eixo Y, e eu vou dizer que ele está 20 pixels, né? Ele deslocou 20 pixels. Se eu olhar aqui agora no meu site, passar o mouse por cima, olha lá o efeito que já tem, tá vendo?
parece que o texto ele surge de baixo para cima. Isso cria um efeito muito legal, muito massa isso daqui, né? Aí agora, só o que resta a gente fazer é criar aquela bolinha, essa bolinha laranja aqui, ó, que vai mudando de acordo com o elemento em que eu clico. Para fazer isso é muito simples, a gente vai criar um indicador. E esse indicador nada mais é do que uma div cega, ou seja, uma div que não tem conteúdo nenhum. Então volte aí no seu HTML e venha até aqui embaixo, logo depois do fechamento da tag UL e antes do fechamento da div navegação. Só um aviso importante antes de a gente avançar. Nessa parte do vídeo eu disse que era para você declarar a div do indicador logo antes do fechamento da div navegação. Só que na verdade você tem que declarar essa div antes do fechamento da tag da UL. Então aí você coloca esse trecho de código que a gente vai declarar agora, uma linha acima, mais ou menos ali na linha 46. E a tag UL, né, onde tem ali o fechamento da tag UL, aí você joga para baixo, porque essa div de indicador tem que estar dentro da UL. Então só uma pequena correção aí para que não dê erro nenhum. E esse erro eu explico só no vídeo que sai na semana que vem. É isso, vamos dar sequência aí ao nosso projeto. Então aqui eu vou declarar a minha div indicador. Então eu vou colocar apenas um ponto indicador e apertar Enter. Quando você faz isso, automaticamente ele já cria uma div para você com a classe indicador. Aí eu vou voltar aqui no meu CSS e vou estilizar esse indicador. Vou chamar a classe .indicador e vou aplicar os estilos. O estilo que eu quero é um width de 70 pixels, né, igual a esse daqui de cima, ó, 70 por 70, que é o tamanho da minha LI. Então eu vou colocar aqui, ó, o width 70 por 70. Vou colocar um background color da cor que eu quiser. Vou colocar aqui, por exemplo, um azulzinho, vai. Deixa eu colocar aqui um blue, só pra gente enxergar mesmo. Depois a gente muda a cor. E se eu olhar aqui agora no meu site, o indicador já está criado do tamanho exato da minha div, tá vendo só? E eu vou deixar ele redondo. Vou colocar aqui um border radius de 50%. Se eu olhar aqui agora, ele já está redondo. E agora a gente vai aplicar um position absolute para esse indicador aqui. Então eu vou vir aqui e colocar um position absolute e que o top dele vai ser menos 50%. Se olhar aqui agora no meu site, ó, ele desapareceu. Isso significa que a gente fez alguma coisinha atrapalhada logo aqui em cima. E a atrapalhada que a gente fez está justamente aqui na classe .navegação. Logo quando a gente começou a estilizar o código, a gente não colocou um position relative para essa navegação aqui. Então volte aí na classe .navegação, né, onde tem ela sozinha, logo lá no começo do seu código, e aplique um position relative. E se eu voltar aqui agora no meu site, ó, olha lá, o meu indicador já está posicionado aqui. Não onde eu quero, porque a gente ainda tem que mexer com JavaScript. Mas note aqui o seguinte, o nosso ícone, ele está por trás do meu indicador, tá vendo só? E não é essa a ideia que eu quero. Então vamos mudar isso daqui. Eu vou vir aqui na minha LI, né, na minha estilização, onde eu só personalizei a LI, e vou colocar um z-index de 1, para que ele fique na frente de todo mundo. Olha lá, ó, o meu ícone agora já está posicionado aonde eu quero, na frente do indicador. Muito massa isso daqui, né? Então agora, só o que resta é a gente aplicar o JavaScript nesse projeto aqui. Só que se você perceber, né, esse vídeo já tá ficando muito longo. Então, para o seu bem, né, e para que a gente consiga absorver tudo que a gente está aprendendo aqui, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte, a gente aplica apenas o estilo e na próxima parte, a gente vai aplicar o JavaScript nesse projeto aqui para que ele fique funcional, tá? Eu espero que você tenha entendido tudo o que eu queria te passar até aqui. Se ficou alguma dúvida, ó, tá aqui os comentários, eu vou ter um imenso prazer em te responder. E é claro, mostra a sua retribuição aí clicando no like aqui embaixo nesse vídeo. E se tiver interesse também, você pode se inscrever aqui no canal e também participar do clube de membros, que terão projetos exclusivos lá todos os meses, ok? No mais é isso, Programmakers, eu te vejo no próximo vídeo. Falou, Programmakers! Tchau!